Graças e paz, meus irmãos, grande alegria poder mais uma vez estar tratando de um assunto da palavra de Deus. Convido os irmãos a estarmos orando nesse momento para que possamos pedir a bênção de Deus sobre o nosso estudo. Oremos. Amado Deus, nós pedimos a tua bênção sobre esse estudo, sobre a vida dos meus irmãos, a fim de que possamos aprender mais um pouco da tua palavra, para que possamos viver para a glória do seu nome, obedecendo os seus mandamentos, vivendo para o Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje o nosso tema é uma promessa de nascimento. E nós vamos estar fazendo a leitura do texto de Isaías, capítulo 9, versículo 1 ao 7. Estarei lendo aqui, os irmãos, por favor, estejam acompanhando as suas Bíblias. Isaías, capítulo 9, versículo 1 ao 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a varas que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste que revolvia em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Meus irmãos, promessas cria expectativas. Faz uma promessa para uma criança. A criança vai ficar te esperando ali, você resolver, você atender, vai ficar te perguntando toda hora. Quando você está indo para um lugar e não está chegando, a criança fica perguntando, está chegando, está chegando. Criança cria expectativas e serve para a gente entender o exemplo que eu acabei de dar. Às vezes, quando a gente vai numa loja e fala assim para o vendedor, nós vamos voltar depois, o vendedor fica esperando. Tem vendedor que fica pensando assim, eu vou voltar, deve voltar só na volta de Cristo, né? Porque não veio até agora. Promessas criam expectativas. Imagina a promessa feita por Deus, quando Deus fala que vai fazer algo. Poxa, Deus é um ser todo-poderoso, você crê em Deus, você não estaria esperando Deus? Se Deus fizesse uma promessa para você? Foi o que aconteceu no texto que nós acabamos de ler. Esse texto é uma promessa de livramento, é uma promessa de um nascimento de alguém que iria mudar toda a história daquele povo. Então hoje é sobre essa promessa e sobre a história desse povo, sobre o momento da vida do povo de Deus ali. Agora não é mais o Israel completo, mas ali tá mais esse texto está mais focado no reino de Judá, já no reino dividido. E nós vamos entender qual foi a promessa que Deus fez para esse povo, e que essa promessa iria mudar da vida desse povo, do povo do reino ali de Judá. Nossos objetivos com essa aula: primeiro, compreender a profecia de Isaías. A ideia é entender o que esse capítulo 9 do livro de Isaías falou para aquele povo que estava ouvindo Isaías naquele momento da história. Segundo lugar, entender a relevância desse estudo para nós hoje. Então nós vamos trazer lições para colocarmos em prática na nossa vida. E com isso nós vamos entender o amor de Deus descrito nesse texto. Então, com essas 3 ideias na cabeça, nós vamos nos direcionar para o primeiro ponto da nossa lição, que é a que vai nos ensinar sobre o nascimento
desse menino, que é o nascimento que trará luz, que trará algo de bom para a vida desse povo. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Nós estamos no livro de Isaías, né? Isaías, um profeta que profetizou durante o reinado de alguns reis. Nesse momento aqui, Isaías está profetizando no reinado do rei Acaz, né? Ele está trazendo uma palavra para um povo que estava já em situação de dificuldade, uma situação já de disciplina de Deus, por causa de um arranjo que o rei Acaz teve, que ele resolveu confiar em reis homens ao invés de confiar em Deus. Ele levou o povo todo à condenação. Então nós vemos aqui Deus disciplinando o povo, mas ao mesmo tempo Deus tratando com misericórdia esse povo, porque Deus não quer mais que esse povo fique como escravo. Como disse aos irmãos, Isaías ele profetiza durante o reinado de alguns reis. Nós temos aqui 5 reis, e esse texto que nós acabamos de ler está aqui no período de Acaz, entre 735 a 715 a.C. O texto começa falando que em regiões da Galileia, na terra o texto começa falando de regiões da Galileia, Zebulon e Naftali, ou Naftali. Deixa eu colocar aqui o mapa, já que o texto fala de regiões. Nós vamos agora olhar o mapa. Está falando aqui que sobre as regiões da Galileia, que foram as primeiras a sofrer com a invasão assíria. Bom, essa aqui é o território, né, de Judá, e aqui o território de Israel. Aqui já vizinha com a Síria, e nesse estudo nós vamos falar sobre Síria e sobre a Síria. Então, por favor, nós vamos tentando explicar para não criar confusão, porque é um pouco complicado, nomes bem próximos. E o texto está falando sobre a região de Zebulon e Naftali. Bom, nós temos aqui um mapa um pouquinho mais extenso, mostrando onde que está Jerusalém, né, onde que está a Síria. Essas regiões aqui sofreram com essa invasão, com a invasão do Império Assírio, que veio para conquistar esse território, e quando Acaz era ainda o rei. Aqui nós temos um recorte um pouco menor, e está mostrando Naftali aqui, e Zebulon, ou aqui foi traduzido por Zebulão. Essas foram as regiões, né? Eu vou voltando aqui, né? Então esse mapa aqui vai ajudar melhor. Ó, esse mapa aqui, está mostrando a parte de cima, né? Aqui estaria a parte de cima. Aqui já um recorte menor. Nós chegamos bem na divisa, e foi por aqui que as tropas dos assírios entraram para poder invadir o território de Israel ali, para poder fazer os seus conquistar, né, fazer seus escravos ali, conquistar o povo ali. Esse povo da Síria era um grande império que estava vindo conquistar grandes potências naquele momento da história, e ele chegou até o território de Israel. Bom, o povo estava em disciplina, e eu já disse para os irmãos, porque eles não confiaram em Deus. Confiaram num rei, num rei pagão, e um rei que acabou escravizando eles. Então esse povo entrou num período de grande trevas, como diz aqui no versículo de número 2. Mas essa promessa de nascimento de um menino seria de alguém que iria tirar esse povo das trevas. Olha o que diz o versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz. Aqui está mostrando, meus irmãos, uma troca de estado, né, da treva para a luz, da sombra da morte para a luz. E assim nós precisamos entender qual seria o sentido da luz para essas pessoas. Seria o sentido, o que nós entendemos como luz, né? Luz, em primeiro lugar, vida, porque nós temos a luz do sol, que é
importantíssima, ou eu posso dizer que é essencial para a vida do nosso planeta. Luz também pode ser verdade, uma iluminação na mente. Luz pode trazer também beleza, luz pode trazer ânimo, tem esse sentido. E as trevas? Mal, ignorância. Então, essa troca de estado está trocando de algo ruim para algo muito bom. Essa é a promessa que nós encontramos na primeira parte do texto que nós acabamos de ler e que estamos aqui estudando. A promessa era de que nasceria alguém que trocaria o estado desse povo, um estado de treva, de tristeza, de escravidão, de calamidade, para um estado de vida, para um estado de verdade, para um estado de iluminação, para um estado de beleza, para um estado de ânimo. É sobre isso que esse nosso primeiro ponto está tratando. Agora, seguindo o segundo ponto. O segundo ponto vai dizer que o nascimento desse menino vai trazer libertação para esse povo. Olha que diz o versículo de número 3. Tenho explicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegre-se diante de ti como se alegra na ceifa, como exulta quando reparte o despojo. A alegria iria ser comparada com a alegria de um povo que agora não está mais em guerra, mas está trabalhando a colheita. Nós temos aqui, a minha região aqui no Rio de Janeiro, a gente tem plantação de tomate e eu conheço algumas pessoas que trabalham o ano todo e eles têm dinheiro uma vez por ano só, que é quando colhe o tomate. E eles têm que administrar esse dinheiro durante todo o seu ano para poder sustentar a sua família, né? Mas na época da plantação da colheita da plantação de tomate, é uma época alegre, que é quando o povo vai ter dinheiro para poder sustentar sua família. É uma felicidade. Em tempos mais remotos, abrindo mão do que deve se abrir, colheita sempre foi um momento de alegria. Por isso, o povo aqui, a profecia está comparando essa alegria que esse povo vai ter com a alegria de uma colheita. E aqui também usa outra figura. Porque tu quebraste o jugo que pesava e a vara que lhe feria os ombros, o cetro dos seus opressores, como nos dias de Medianita. Não, perdão, eu tinha que ler o finalzinho do 3. Olha o finalzinho do 3. Alegre-se eles diante de ti como se alegra na ceifa e como exulta quando reparte o despojo. Isso, esse que é o texto do despojo. Aqui está falando a respeito de um exército que ganha guerra e os bens dos vencidos agora faz parte, agora agora é bem do vencedor, essa é a ideia. Os bens do vencido agora se tornaram bens dos vencedores. E o que os vencedores fazem? Qual é a palavra? Eles espalham, eles compartilham, essa é a ideia. Eles compartilham aqueles bens entre o exército. E isso é um momento de alegria para um exército que voltou da guerra. Então, essa alegria que essa ausência de guerra vai trazer, essa ausência de escravidão vai trazer, é comparada a alegria de uma colheita e a alegria de uma volta da guerra, onde se compartilha os despojos. Seguindo adiante, o texto também vai falar sobre a libertação, quando diz assim: quebraste o jugo que pesava sobre eles. A ideia de quebrar o jugo aqui jugo é aquela peça, né, que coloca em cima dos animais para dar direção ao animal. O animal não tem vontade mais. O animal não é livre. O animal agora ele tem que ir pelo que o condutor dele está fazendo. É usada essa figura do jugo para dizer que agora o povo teria liberdade. Também é usada uma outra figura: quebra a vara. A vara era usada para bater nos escravos. Essa, mais uma figura de liberdade, a vara quebrada. E a segunda é a vara quebrada também, o cetro. O cetro é um instrumento usado por um soberano. Aqui no caso, esse soberano não é um bom soberano, é um rei ruim. O poder do rei também vai ser quebrado sobre o povo, segundo a profecia que nós estamos analisando. E aí sim, agora o texto do versículo 4 fala: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos medianitas. Os irmãos lembram da história dos medianitas.
história dos Medianitas está em Juízes, capítulo 6. É a história de Gideão, quando ele vai enfrentar os Medianitas com poucos homens. Parece que com 300 homens ele vence milhares de Medianitas. E a gente vê que aquele livramento de Gideão era algo que era impossível de acontecer, mas aconteceu porque era Deus que estava agindo. E o povo está comparando esse livramento que eles vão ter como no livramento que aconteceu nos dias dos juízes, lá com Gideão. Seguindo adiante, o texto fala sobre aposentar os utensílios de guerra. O texto diz assim, versículo 5: porque toda bota que anda o guerreiro, o tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto para o fogo. Aqui o profeta está mostrando, está usando essa figura para dizer que agora não vai ter mais guerra, vai ser aposentado os instrumentos de guerra, conforme o salmista disse no Salmo 46. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Agora nós vemos aqui a figura de alegria sem igual, paz como nunca antes, produto da libertação traga por este menino que o profeta Isaías está dizendo que vai nascer e vai trazer libertação para o povo de Deus. Mais um ensino que temos nesse texto, nós vemos agora o nosso terceiro ponto. O nascimento do menino trará governo. O nascimento do menino trará governo. Vamos entrar aqui no versículo de número 6. Bom, primeiro deixa eu retroceder aqui ao capítulo 7, 14. Vai trazer uma importante informação para nós. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Essa informação é a seguinte. Já no capítulo 7, o profeta Isaías ele já traz a profecia de que esse menino nasceria de uma virgem, e aqui foi cumprida, não no sentido extenso de toda a profecia, ela se cumpriu porque uma virgem casou e ela teve esse menino, e esse menino foi usado para poder libertar o povo de Israel daquele jugo, naquele momento. Mas os irmãos vão entender que as profecias bíblicas ela tem duplo cumprimento. Essa profecia não se cumpriu totalmente, se cumpriu parcialmente, mas ela vai se cumprir totalmente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entender isso um pouquinho adiante. Estou aqui dando spoiler. Mas esse menino que ia nascer, já aqui no capítulo de número 9, vai falar coisas importantíssimas sobre esse menino. Diz aqui no versículo 6, porque o menino nos nasceu, já trazendo já à tona o cumprimento do que nós lemos no capítulo 7. Esse menino nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Desses termos desenvolve o conceito de Emanuel, de Deus conosco. Esse menino não seria um menino normal, porque ele vai ser chamado de Emanuel. E essa palavra quer dizer Deus conosco. Que o filho nasceria de uma virgem, está lá que nós lemos lá no capítulo 7. O filho de Davi também vai ser e ter direito à realeza do trono de Davi. Esse descendente de Davi teria o governo sobre os seus ombros, conforme está aqui no versículo de número 6. E olha o que o texto diz ainda sobre ele. O principado, o governo, está sobre os seus ombros. Poderia também ser traduzido por principado, o governo. De acordo com esse versículo e o Salmo 2, versículo 9, o menino governará as nações do mundo. Vamos ver o que o Salmo 2, versículo 9, vai falar a respeito de que nós estamos tratando aqui. Olha o que diz o Salmo 2, versículo 9. Com vara de ferro os regerá e os despedaçará como um vaso de oleiro. Esse menino seria alguém que iria governar todo o mundo. Agora, seguindo, nós vemos alguns títulos reais. Além do conceito de Emanuel, nós vamos ver aqui alguns títulos
reais. Vamos ver o primeiro. Maravilhoso conselheiro. Ao contrário de Acais, o rei terá grande sabedoria sobrenatural para exercer suas funções reais. Agora o povo não estaria mais na mão de um rei que não confia em Deus e não sabe administrar o seu reinado. Agora esse povo estaria na mão de um maravilhoso conselheiro. Outro título real: Deus forte. Esse rei terá sobre si o genuíno poder de Deus, um poder imenso. Seguinte: Pai da eternidade, uma paternidade que durará para sempre, um protetor eterno. Alguns estudiosos dizem que esse menino foi quem esteve no início da criação. Alguns estudiosos chegam a afirmar isso também. E príncipe da paz, que é quem trará o shalom de Deus, né? A verdadeira paz. A paz entre os homens, não apenas a ausência de guerra, mas prosperidade e alegria no meio do povo de Deus. E essa paz seria entre Deus e os homens, e entre os homens e os seus irmãos. Não seria a paz apenas do povo com Deus, mas seria a paz do povo com o povo, dos homens com os homens. Essa é a promessa que encontramos nesse texto. Um governo, versículo 7, para que se aumentasse o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino. Aqui está falando sobre um governo sem fim. E nós encontramos aqui no texto uma escatologia, um ensino do que vai acontecer nos últimos dias. Aqui, esse texto está falando sobre não apenas o menino que nasceu lá, dessa virgem que se casou, e esse menino foi chamado de Emanuel. Esse menino trabalhou para libertar o povo, e nós sabemos que esse menino nasceu porque esse menino foi o rei Ezequias, mas esse rei Ezequias não era símbolo de um rei maior. O rei Ezequias é símbolo de um leão e de um cordeiro, como dizem em Apocalipse. Alguém que morre como cordeiro e ressuscita como leão. Alguém que se entrega como cordeiro, mas que vence como leão. Então o nascimento do rei Ezequias aqui não era apenas o nascimento ali no templo, mas estava apontando para algo que ia acontecer adiante, que iria ter efeitos para toda a eternidade, que é o nascimento do Messias. O governo será sem fim, porque o Messias é um descendente de Davi que iria reinar para todos sempre. E o texto termina dizendo que o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ou seja, o quadro pintado será a obra de Deus, do Deus da aliança, não obra do homem. O povo não sofrerá mais por causa de um governante. Agora, o rei prometido cuidará do seu povo para sempre. Deus falou, Deus vai cumprir. É isso que resume a expressão: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Bom, esse é o nosso entendimento do texto. É até aqui que nós temos que vir entendendo a profecia. Agora, dos objetivos da nossa lição é entender qual é a relevância desse texto, qual é a relevância desses ensinos para nós. Então vamos às nossas aplicações. Para nortear as nossas aplicações, eu gostaria de demonstrar algo para os irmãos no texto de Lucas capítulo 2, versículo 8 ao 14. Então eu vou estar abrindo aqui. Vou abrir aqui Lucas capítulo 2, versículo 8 ao 14. Iníciozinho de Lucas, bem na narrativa de um nascimento importante. Olha o que diz aqui no texto de Lucas. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Que hoje vos nasceu na cidade de Davi
o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele vos servirá de sinal, encontrareis uma criança isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixa, deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns aspectos desse texto. Em primeiro lugar, o texto ele está falando que esse menino, primeiro falando que uma luz brilhou. O anjo do Senhor desceu onde ele estava, onde os pastores estavam. Deixa eu dar o contexto melhor para a passagem aqui. Aqui, no dia que Jesus nasceu, tinha os pastores no campo, tomando conta das suas ovelhas. E os anjos apareceram para ele, anunciando o nascimento de Jesus. E aí, a primeira coisa que aconteceu foi os anjos aparecerem ali, e um anjo desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor dele. Então, a primeira coisa que nós vemos quando esses anjos aparecem para anunciar o nascimento de Jesus é que uma luz brilhou. E lá no nosso ensino, a primeira lição que nós aprendemos é que o nascimento do menino traria luz. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Depois, o texto fala, no versículo 11, que o anjo diz assim: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. E o que nós falamos aqui na segunda lição, que o nascimento do menino traria libertação. Ou seja, essa libertação traria grande alegria. Mas vamos adiante. Ele diz aqui no versículo de número 14: Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esse nascimento que traria libertação, essa libertação traria, além de alegria, traria paz. E olha o que diz o versículo de número 14, né? Paz na terra, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Bom, a quem Ele quer bem, e também aqui no versículo de número 11, esse é o versículo que eu estava procurando, perdão, mas eu... Versículo de número 11: Esse vos nasceu na cidade de Davi. Foi profetizado que no trono de Davi sentaria alguém que governaria para sempre. Então aqui está trazendo a ideia do governo, né? Eu invertei as ordens aqui, mas o governo teria que estar à frente e paz depois. Mas o texto aqui de Lucas está nos ensinando que em Jesus está cumprindo a profecia de Isaías. Porque Isaías diz que esse menino traria luz, traria libertação, que é a mistura da alegria com a paz, e traria o senhorio. Aqui o texto de Lucas está falando que esse menino é o nosso Senhor Jesus. Mas vamos adiante confirmar um pouco dessa nossa afirmação. Vamos lá. Jesus é o prometido que nos trouxe luz. Jesus é o prometido que nos trouxe luz. Olha o que diz o texto de João. De novo lhe falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então o que foi prometido lá em Isaías foi cumprido na pessoa de Jesus, porque Ele é a luz do mundo. Segunda lição: Jesus é o único que liberta da escravidão do pecado. Quando eu falei para os irmãos que o menino traria libertação, esse menino é o Senhor Jesus que trouxe libertação, não de libertação física, mas de libertação do pecado. Olha o que diz Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Essa é a nossa segunda lição. Terceira lição: Jesus é o único que pode dar segurança para o futuro. Sabe aquela história de reinar e por todo sempre no trono de Davi e não ter mais tristeza, cuidar do povo para sempre? Isso
se cumpre na pessoa de Jesus, porque Jesus é o único que pode nos dar segurança para o futuro. Eu trago um documento da Igreja Reformada, que é o Catecismo de Heidelberg. Olha que bonito esse texto, eu vou deixar completo aqui para os irmãos acompanharem. Qual é o único conforto na vida e na morte? A primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg. A resposta: meu único conforto é que corpo e alma, na vida e na morte, não pertencem a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que ao preço do seu próprio sangue pagou totalmente todos os meus pecados e me libertou completamente do domínio do pecado. Ele me protege tão bem que, contra a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Na verdade, tudo coopera para o bem e o seu propósito e para a minha salvação. Portanto, pelo seu Espírito Santo, ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para ele daqui em diante de todo o coração. Muito bonito, né, meus irmãos? Muito bonito esse trecho. Trecho que traz consolo para os nossos corações. Então aprendemos aqui 3 lições, eu vou recapitular junto com os irmãos. A primeira dela é: Jesus é o prometido que nos trouxe luz. Segundo, Jesus é o único que liberta da escravidão do pecado. E terceiro, Jesus é o único que nos dá segurança para o futuro. Toda a profecia do capítulo 9 de Isaías cumpriu na pessoa de Jesus, e esse Jesus hoje está aqui junto de nós para nos guardar, para nos proteger, para perdoar os nossos pecados. Então chegamos à nossa conclusão. A profecia se cumpriu no tempo de Isaías e diante dos pastores de Belém. É isso que eu gostaria que você guardasse nesse momento no nosso estudo. A profecia se cumpriu lá no tempo de Isaías e diante dos pastores de Belém. Esse duplo cumprimento cumpriu de forma parcial lá em Isaías, mas cumpriu de forma totalmente na pessoa do Senhor Jesus. O Deus eterno se encarnou para apagar os pecados daqueles que creem em seu nome e se arrepende dos seus pecados. Todo aquele que crê em Jesus e se arrepende dos seus pecados tem os seus pecados perdoados. Com isso, eu quero mostrar para os irmãos essa famosa frase aqui, atribuída a C.S. Lewis. O Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. Eu já vou além, como a nossa teologia afirma. O Filho de Deus se tornou homem para transformar homens em filhos de Deus. Eu acho que assim tem um peso maior. Então, que você entenda e valorize a bondade de Deus na sua vida. Ele enviou o seu Filho para te salvar, como diz o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor pelos séculos de séculos. Amém. Nós chegamos ao final do nosso estudo e eu gostaria de estar orando com os irmãos para agradecer a Deus pela condução do nosso estudo. Vamos orar. Amado Senhor, nós te agradecemos pela bênção de podermos estudar a Tua Palavra e te pedimos que o Senhor continue nos ajudando, guardando essas preciosas lições na tábua de carne dos nossos corações. Nos abençoe, Senhor. É que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus continue cuidando de você, cuidando da sua família, que Ele te dê forças para que cada vez mais você seja um vaso de bênção nas suas mãos e que Ele te conduza cada dia mais a viver para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus continue te abençoando.